E o programa de hoje tem a produção de Luciana Maciel, de Nívia Ramos, a participação de Samuel Estraioto, Rafael Bessa, Rubens Salomão e também de Jordana Ágata, que já está comigo aqui no estúdio. Jordana, ótima tarde para você, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Jéssica Dias. Grande abraço a você que está nos acompanhando aqui no Tom Maior. Sempre um prazer e uma ótima segunda-feira. Olha só, um estudo realizado na Dinamarca sinaliza que mulheres em quadro depressivo apresentam mais chances de ter câncer de mama. Com a chegada da pandemia de coronavírus no Brasil, que registrou o pico de estresses em pessoas por conta de problemas psicológicos, de saúde, problemas econômicos também, surge um alerta para uma possível relação entre problemas emocionais e o câncer de mama. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar a partir de agora com o psicólogo e psicanalista Robson Paiva. Robson, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo novamente aqui ao Tom Maior. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, levando mais um pouco, do sofrimento psíquico e tentando, de uma certa maneira, ajudar as pessoas a vencer essa etapa tão difícil, tão desafiadora que a gente está vivendo hoje em dia, por conta dessa questão do Covid. E falar também da saúde da mulher, da saúde mental, da saúde do corpo, é sempre muito gratificante para mim. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece, Robson, e eu queria começar perguntando sobre esse estudo. Por que as mulheres que apresentam já algum quadro depressivo, elas podem então ter mais chance de ter câncer de mama? Assim, existem N fatores. Existe a predisposição genética, que a pessoa tem que ter, mas, por outro lado, existem vários e vários estudos. Esse estudo que foi feito na Dinamarca é um estudo até antigo, um estudo mais antigo. Eles estudaram por mais ou menos uns 12 anos, 10, 12 anos, a população das mulheres dinamarquesas e que apresentavam câncer de mama. E encontraram uma relação entre uma depressão anterior existente e o desenvolvimento do câncer de mama. Justamente porque eles estão ligando isso a que o próprio sofrimento mental da mulher possa levá-la a desenvolver essa doença, Assim, por conta disso, por conta de que a depressão ela diminui a percepção da mulher como mulher, ela diminui a percepção do papel social. Existe, por exemplo, para você ter uma ideia, uma ligação muito grande entre divórcio e câncer de mama. Esse estudo ele traça essa relação e um processo de divórcio normalmente ele vem acompanhado de um quadro depressivo para mulheres, para homens, mas na mulher normalmente você tem aí um implemento maior de mulheres que passam por uma separação muito tumultuada do aparecimento dessa doença. Dr. Robson, falando agora de aspectos psicológicos durante o tratamento, Porque um deles pode ser a negação, E quais são os outros? Sim. Bom, primeiro a gente tem que pensar que o adoecimento psíquico ele é um procedimento muito singular. Ele é uma questão muito singular, Cada pessoa vai adoecer psiquicamente de uma forma, A negação é uma das formas que a pessoa encontra de lidar com essa realidade hostil. Para ela não desenvolver outras patologias, ela nega aquela realidade, Uma outra forma que a gente pode pensar, além da negação, a gente pode pensar na evitação, ou seja, a pessoa não procura, ela percebe a questão do nódulo, mas não procura, já acha assim, não, isso é só uma gordurinha, isso é só alguma coisinha, e não vai procurar, ou seja, ela está evitando a descoberta do caso, da patologia, e N outros. O mecanismo de defesa do ego, ele age de várias formas, O nosso ego, ele se defende de várias formas. E, Dr. Robson, vários estudos comprovam que pacientes com câncer de mama que possuem um tratamento psicológico, eles têm mais chances de ter um ajustamento melhor em relação à doença. Por que isso? Oi?
O senhor está me ouvindo bem? Exatamente, porque a gente faz um... Agora sim, é porque tinha dado uma picadinha no som. É porque a pessoa, quando ela passa por um quadro que pode levar à finitude, né? O câncer é um quadro que pode exterminar a vida da pessoa, né? A pessoa pode vir a falecer. Especialmente na mulher, quando a gente fala de mama, a gente está falando de um símbolo da feminilidade muito grande, por onde a mulher amamenta, por onde ela se apresenta muitas vezes. É algo muito representativo para a mulher. Então, neste sentido, é muito comum, né, a mulher adoecer mais ainda, porque, por exemplo, ela pode passar por uma mastectomia radical, retirada completa da mama, né? Então, isso contribui muito para a piora psíquica do quadro. A partir do momento que essa mulher ela começa a receber um suporte psicológico, ela consegue começar a entender e ressignificar essa doença. E a perceber que ela é muito mais do que um corpo, ela é muito mais do que isso, a existência dela é mais importante do que isso. Então, o apoio psicológico ele tem essa capacidade de fazer esse suporte em que a mulher ela passe a enxergar a vida com uma outra forma, mais ou menos como o homem quando ele tem o câncer de próstata, né, que muitas vezes ele também sofre por questões semelhantes dentro da esfera do homem, né, lógico. Dr. Robson, e de que maneira que a gente pode trazer esse outro olhar, né? Porque à medida que a mulher vai fazendo um tratamento, que, como o senhor citou, pode acontecer a retirada da mama, também por causa da quimioterapia, acontece a perda dos cabelos, né? Então, isso vai afetando muito a autoestima da mulher. Então, durante esse acompanhamento psicológico, depois da consulta, por exemplo, né? Porque, infelizmente, o acompanhamento psicológico não é durante o dia todo, o que essa mulher que está nos acompanhando agora, que pode estar sofrendo com esses problemas de autoestima, o que ela pode fazer durante o dia dela para amenizar esses impactos psicológicos do tratamento do câncer de mama? Então, de novo, né, uma receita exata para que vá atingir todas as pessoas, como o ser humano é um ser absolutamente individual, né, eu gosto muito de uma fala do Cortella, que ele fala, nós somos únicos, mas não os únicos no mundo, é muito difícil. Então, assim, o que eu sempre faço e lido com os meus pacientes é no sentido de ir reforçando o que a gente chama de reforço egóico, de que a pessoa consiga perceber que aquilo que ela está passando naquele momento é um momento, sim, difícil, mas que ela tem condição de superar. E uma vez que ela tem essa condição de superar, essa mulher ela vai recuperando a sua autoestima e percebendo que a beleza da mulher, como a beleza de qualquer ser humano, não está ligada ao aspecto estético exterior, e sim aos aspectos internos da pessoa. E aí a gente faz esse trabalho, né? É bom a gente sempre estar trabalhando essas questões do que a gente chama de reforço egóico, né? E para essa mulher que, por exemplo, passa por uma mastectomia radical, eu costumo falar, olha, vamos começar a olhar o mundo com outro olho. Vamos começar a olhar o mundo como um olho da alma e não com um olho do corpo, porque ela começa a perceber como ela é bonita, como ela é especial, como ela é única, como ela é incrível, para que ela consiga caminhar. E esse reforço, ele também tem que vir de dentro de casa, né, doutor? Dentro do esposo, da família. Então, sempre tem que ter esse acompanhamento, esse lembrete, né, para quem está fazendo esse tratamento. Sim, claro. E eu costumo falar que os maridos, nesse momento, eles têm um papel muito importante, né? Porque a acolhida do marido em ele receber o marido, o companheiro, o namorado, enfim, a pessoa com quem ela conviva, essa acolhida no sentido de que, olha,
eu continuo te amando, eu continuo vivendo, querendo continuar a relação, vamos passar por isso juntos, vamos atravessar esse mar tormentoso juntos. Isso é muito importante. Isso vai ajudar nesse próprio reforço egóico, né? Os filhos, os parentes, os amigos, o namorado, o marido, enfim, a pessoa com quem ela se relaciona, né? Essa pessoa continuar com a mesma postura. Porque imagina, por exemplo, uma mulher que perde uma das mamas, ou eventualmente até as duas mamas, e o marido, a gente sabe que isso acontece, o marido acaba deixando-a por conta de uma questão estética. Isso vai ser profundamente danoso, inclusive para o processo de cura dessa mulher, que vai reforçar o quadro depressivo, que vai reforçar, eventualmente, uma metástase em outro órgão, em outra parte do corpo. Então, assim, esse papel é muito importante. Mas o mais importante, porque não adianta todo o suporte se a pessoa não introjetar essas questões nela, onde ela passe a entender que ela pode se curar, que a gente tem saídas estéticas para resolver isso, né? Eventualmente uma prótese. Hoje em dia, os planos de saúde, por exemplo, são obrigados a fornecer próteses para as plásticas reconstituidoras de mama, né? Então, não tem mais que ficar preocupado em pagar uma cirurgia particular, né, nesse sentido. Então, pode se recuperar. Existem tatuadores que, de vez em quando, fazem esses mutirões de fazer a tatuagem na mulher para a reconstituição da mama, enfim, uma série de coisas, mas que nada disso vai adiantar se a pessoa não acreditar no processo dela. Falando disso então, doutor Robson, por que a causa e a cura do câncer de mama ainda é algo obscuro, indefinido, e isso atrapalha a pessoa a aceitar a doença, aceitar o tratamento? Eu queria que o senhor explicasse essa relação. Se a pessoa sabe a causa, parece que ela tem assim, mais facilidade, isso ameniza o sofrimento dela. Qual a explicação para isso? É justamente porque é o seguinte, você imagina quando você vai entrar em campo, um combate, tá? E você tem o seu exército, o seu adversário tem o exército dele, tá? Quem tem mais chance de vencer essa batalha? Quem conhece o inimigo, correto? Então, quanto mais a pessoa entende que a doença é uma doença que é tratável, que pode ser curada, que ela tem como recuperar toda a essência da vida dela, né? Que ela consegue superar esses movimentos, aí essa mulher ela tem uma facilidade maior, porque digamos que o inimigo ele não se torna tão violento, tão agressivo, e ela começa a perceber racionalmente. Isso também vai ajudá-la emocionalmente a entender que a vida dela não acabou ali e que existem outras coisas que vão acontecer depois, né? O câncer, como eu volto a dizer, o câncer de mama, o grande complicador é que ele estereotipa, né, a mulher de uma forma que, numa mastectomia radical, a mulher perde aquela visibilidade, né? Você tem outros casos, né, de câncer, por exemplo, câncer de útero, câncer de, sei lá, outros cânceres, mas, por exemplo, o de útero, que é tão invasivo quanto, né? Tanto é que as mulheres vão ao ginecologista habitualmente para fazer os preventivos e tal, mas o impacto no psiquismo ele é um pouco mais leve porque não tem essa de exibir, né? Não há essa exibição do corpo mutilado, né? Porque isso, o útero, ninguém vê o útero da outra pessoa. Então isso fica mais ou menos mais fácil de se lidar. A gente está conversando com o psicólogo e psicanalista Robson Paiva, para você que nos acompanha aqui na Sagres TV, na Rádio Sagres 730. E, doutor Robson, falando sobre a saúde da mulher de maneira geral, o senhor considera que esse quadro psicológico, ele tem se agravado agora durante a pandemia? Fundamentalmente. A pandemia,
A gente já esteve aqui 2 vezes falando, nessa minha terceira conversa com vocês, né, de novo é uma honra. A pandemia ela trouxe um adoecimento muito mais grave do que a própria pandemia em si, que é o adoecimento psíquico. Você imagina, por exemplo, uma mulher que tinha o seu emprego, casada, vamos supor, o marido tinha o emprego dele, os dois trabalhavam. De repente, o relacionamento já não ia muito bem. De repente, ele perde o emprego, ela assume ser a condição de arrimo de família, ela perde o emprego também. O casal começa, que já não estavam muito bem, começa a entrar em conflito, né? E aí você vai aprofundando as questões, né? Se você já tinha uma predisposição, se você já tinha um quadro de depressão leve instalada, você começa a piorar esse quadro. E nessa piora desse quadro, a mulher pode sofrer ainda mais. O homem tem o seu sofrimento, a forma do sofrimento do homem diante da pandemia é uma, a forma do sofrimento da mulher é outra. Porém, eu penso que a mulher, nessa nossa sociedade, aqui eu não estou discutindo, não estou dizendo que não deva ser assim, é só um fato que acontece. Na nossa sociedade, agora, por exemplo, estou sendo entrevistado por 2 mulheres, né? Nessa sociedade em que cobra da mulher a posição de trabalhadora, de que tenha seu dinheiro, de que tenha sua independência financeira, mas também continua dentro do machismo social, cobrando que ela cuide da casa, que ela cuide dos filhos, que ela cuide do marido, que ela cuide disso, que ela cuide daquilo, que ela cuide daquilo outro, enfim. E diante disso tudo, toda a pressão da pandemia jogou mais uma carga em cima das mulheres, né? Porque justamente ela já tinha que lidar com toda essa realidade, a relação trabalho, casa, filhos, parentes e etc. E agora ela ainda tem que lidar com essa questão da pandemia, que vai desde o isolamento social, né? A pessoa ser obrigada a se isolar por algum motivo, né? A gente sabe os vários motivos, mas a pessoa ser obrigada a se isolar. E além dela ser obrigada a se isolar, você ainda tem os problemas dos relacionamentos dentro de casa. Então essas pressões, elas aumentam demais em cima da mulher. Por isso é que eu acho que a gente vai ter aí, nos próximos meses, uma piora nesse quadro. E mais. Saiu um estudo agora, deve ter o quê? 1 semana, mais ou menos, que eu li a esse respeito, de que as mulheres, por conta da pandemia, pararam de fazer os exames preventivos, pararam de se cuidar. Não que elas estejam relapsas, mas as clínicas estavam fechadas, atendimento só de urgência, etc. e tal. Então, a gente está desenhando um cenário perfeito para que o psiquismo possa influenciar numa questão orgânica, né? Então, assim, o adoecimento físico, ele pode ter uma tangente muito forte no adoecimento psíquico. Então, eu acho, sim, que é muito importante. A gente está terminando o Outubro Rosa, né? A gente está terminando esse momento, mas eu acho que é muito importante a gente continuar exercitando para que as mulheres voltem a se cuidar, os homens voltem a se cuidar. A gente está vivendo um risco de pólio agora, porque muitas crianças não foram vacinar nesse período de pandemia, porque não tinham como vacinar, porque estava fechado, porque ninguém podia sair de casa, etc. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado extremo com isso. E o senhor citou também essa questão da carga, da sobrecarga emocional da mulher dentro de casa, né, doutor Robson? E é esse realmente o ponto. E o que a gente tem que entender? Que dentro de casa a gente precisa realmente ter a divisão de tarefas para tentar reduzir essa sobrecarga emocional, essa sobrecarga invisível, né? Que muitas vezes há divisão de tarefas, porém, marido e filhos, eles sempre perguntam: o que eu tenho que fazer agora? E aí a mulher que tem que pensar o que é necessário fazer dentro de casa. Então, isso traz um peso muito grande. Então, o que a gente tem que fazer é exercitar essa divisão de todo mundo ter que trabalhar dentro de casa, todo mundo entender que todos estão em home office, vamos supor que há casas que estão assim,
que todo mundo está em isolamento social, então que para que haja uma saúde mental, uma mente saudável da mulher e também de toda a família, tem que haver essa divisão, né? Sim, claro. Porque sem ela não vai funcionar, entendeu? A gente tem, é o que eu falo, tudo que é conversado não é caro, né? A mulher vivia uma situação, a nossa sociedade até início da década de 70, nossa sociedade era uma sociedade patriarcal, extremamente machista, o homem saía a trabalhar, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, essa estrutura. A gente está no século XX, 21, desculpa, nos anos 20 do século 21, né? Hoje a realidade é outra. A gente só parar para pensar que uma criança que nasceu nos anos 2000, no ano 2000, já está com 20. E que daqui a 10 anos ela é uma criança de 30 anos. Né? Uma pessoa de 30 anos. Ou seja, E a sociedade mudou muito depois dos anos 2000 e mudou extremamente rápido. E o que acontece é que muitas vezes os homens não foram, inclusive, preparados para assumir esse local de cuidar da casa, de ajudar a cuidar da casa, de ajudar a arrumar as coisas, etc. e tal. E também existem algumas mulheres que não abrem mão dessa condição. Tá? Eu faço na casa, eu cuido, eu determino, eu isso, eu aquilo. Então isso joga uma carga muito grande. Porque, em tese, eu não estou dizendo que era mais fácil, uma coisa que me dá até arrepios quando eu escuto isso, que você pergunta a profissão da pessoa, a pessoa responde assim, eu não trabalho não, eu sou do lar. Vai cuidar de uma casa, para ver se não dá trabalho, né? Dr. Robson, nós já estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista e agora eu queria perguntar sobre câncer de mama nos homens, né? A campanha Outubro Rosa ela é completamente voltada para a prevenção de câncer de mama para as mulheres, mas os homens também têm chances, têm câncer de mama também e dificuldades de prevenir, de procurar ajuda médica, né, doutor? Sim, exatamente. Isso é um problema muito sério, tá? Porque isso não é falado, tá? O câncer de mama em homens existe, é possível acontecer, tá? E aí vem um outro preconceito, né? Porque ele mata tal como o câncer de mama em mulher. É claro que a etiologia, é claro que a quantidade de casos desse tipo são infinitamente menores do que em mulheres. Do total dos cânceres que atingem os homens, aproximadamente 1%, mais ou menos 0,8%, são câncer de mama em homens. E o homem não procura saber. A gente pode perguntar para as pessoas, será que algum homem aqui já fez autoexame para ver se não tem nada ali, né, nenhum carocinho diferente, nenhuma questão diferente, entendeu? Então, assim, é muito importante que foque-se na mulher, porque é o grande centro, mas lembrar que o homem também pode passar por isso. E o problema é que na hora que der o sintoma, ele já está metastasiado, né? Ou seja, ele já espalhou pelo corpo. E aí é complicado. E aí vem o machismo, né? Mas eu não tenho seio, eu não dou de mamar, como eu vou ter câncer de mama? Mas pode ter, pode acontecer. Disso se desenvolver ao longo da vida da pessoa. Ficou alerta, então, para os homens tomarem cuidado sobre o câncer de mama, procurarem um médico, também se cuidar, né, doutor? Conversamos, então, Sim. com o psicólogo e psicanalista Robson Paiva. Doutor Robson, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Tom Maior. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado aos ouvintes, rádio, internet, TV, por terem me escutado. Mais uma vez eu agradeço. Estou sempre à disposição para quando vocês precisarem de alguma informação, de alguma conversa. E lembrem-se sempre, gente, câncer é uma doença que pode ser vencida. Basta você cuidar, basta você olhar. Toma cuidado, seja ele qual for, mama, próstata. A gente está entrando aí no Novembro Azul, né, que é de prevenção do câncer de próstata, né? Então é muito importante a gente pensar, né, que como cuidar da saúde e lembrar sempre de cuidar do principal motor
que eu entendo que faz a pessoa adoecer, que é o psiquismo. Isso é muito importante, tá bom? Obrigado. Para todos, então, uma boa tarde e a gente se vê numa outra oportunidade. Até mais então, Dr. Robson. Muito obrigada também pela sua participação aqui. Jordana, até amanhã. Até amanhã, Jéssica Dias. Eu que agradeço. Grande abraço para você que nos acompanhou aqui no Tom Maior. Daqui a pouco tem mais destaques. Você pode continuar com a Jéssica. E a íntegra dessa entrevista com o Dr. Robson você confere daqui a pouquinho no sagresonline.com.br. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco tem Samuel Straiotto e os destaques da economia.